Então, inicialmente, nós vamos no texto que está em Deuteronômio 9. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 9. Mas antes de entrar na leitura do texto, eu quero fazer um breve comentário sobre a formação do povo de Israel, que vai ser importante aqui para depois a gente engrenar na palavra de hoje propriamente dita. Amados, nós sabemos, conhecemos que Deus chamou Abraão, inclusive tem sido muito assistida e comentada a novela Gênesis, da Record. Então, Deus, ele chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus e então, de Abraão, ele inicia uma nação, um povo, chamados os hebreus, israelitas. E, queridos, ele é o primeiro dos patriarcas. Abraão teve seu filho, o filho da promessa, Isaque. Isaque teve Jacó, os três patriarcas. E assim começa então a nação israelita, com alguns propósitos. Muita gente, meus irmãos, não entende essa questão de Deus ter escolhido um povo. E é o povo da Bíblia, Povo que a sua história é contada no Antigo Testamento. Mas Deus tinha propósitos. Vamos lembrar que antes do dilúvio, o que vinha acontecendo na terra? Perversão total, corrupção, rebeldia, abandono de Deus, abandono do Criador. Veio o dilúvio e acabou com aquele mundo, com aquele povo que estava completamente distante de Deus, e continuou Noé e sua família. Eu estou fazendo esse apanhado porque ele é interessante para nós. Depois desse acontecimento, a humanidade começou a crescer de novo e povoar a terra. E o que foi acontecendo novamente? Com o passar do tempo, a maioria foi esquecendo Deus Criador, o Senhor do céu e da terra. Foram se afastando, foram formando novamente outros deuses, se envolvendo com feitiçarias, cometendo todo tipo de pecado, iniquidade, abominação diante de Deus. Então, pela misericórdia e graça de Deus, ele chama Abraão, de Abraão fazer um povo, para separar esse povo dessa contaminação. Estão entendendo até aí? É bem importante vocês prestarem atenção em tudo isso. Deus então, ele separa, iniciando em Abraão, ele começa a separar um povo dessa contaminação do mundo, para que desse povo viesse o Messias, o Salvador, que já estava previsto lá desde a fundação do mundo. Então, brevemente aqui eu estou expondo sobre os propósitos de Deus sobre esse povo separado, os israelitas. Então vamos lá. Esse povo então, com os filhos de Jacó, se multiplicam, crescem, vão para a terra do Egito, tem aquele período por volta de 400 anos como escravos do Egito, onde então Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés para liderar aquele povo, tirá-los da terra do Egito, nessa história que é bem conhecida também, que eu não vou entrar nos detalhes agora. E aí, a partir do momento que aquele povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, começa então a caminhada deles pelo deserto, uma caminhada de 40 anos. Vamos lá agora no nosso texto, Deuteronômio 9, do 4 ao 7. Palavras de Moisés. Acompanhem comigo e vocês vão entender depois o porquê desse texto aqui. Diz assim: depois que o Senhor, teu Deus, o estiver lançado fora de diante de ti, está falando do povo que habitava a terra prometida, a terra de Canaã.
Não digas no teu coração assim: por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nesta terra para possuir, porque pela iniquidade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Então acompanhe comigo, queridos. O que estava acontecendo aqui? O povo hebreu, o povo israelita, estava prestes a entrar na terra prometida, estava prestes a entrar em Canaã. Só que naquela terra habitavam povos fortes, poderosos, gigantes. E então, Deus foi preparando aquele povo. Moisés enviou espias à terra. Deus foi preparando Josué, porque na verdade quem liderou a entrada propriamente dita na terra foi Josué. Moisés morreu, Josué o sucedeu. Então, amados, aqui, ainda sob a liderança de Moisés, o povo estava prestes a entrar naquela terra prometida, desde lá da época de Abraão. E o que eu quero chamar a atenção, principalmente de vocês, nessa mensagem. Nós lemos que Moisés disse assim: esse povo que está na terra, Deus vai fazer com que nós vençamos eles. Vocês vão vencer, vocês vão desbaratar esse povo. Mas, versículo 4 ainda, mas não é por causa da justiça de vocês. Vai entendendo isso, irmãos, que esse vai ser o centro aqui da mensagem. Não é por causa de vocês serem bonzinhos, não é por causa da justiça de vocês que Deus vai fazer com que você vença esses povos. Mas sim, finalzinho do 4 aí, por causa da iniquidade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Então vamos lá. Vocês lembram que eu falei que o povo sempre, a humanidade sempre veio se contaminando, certo? Aqui não era diferente. Estavam completamente longe de Deus, praticando todo tipo de abominação. Esse povo que habitava a terra de Canaã. Então o que Moisés está dizendo aqui? Deus vai fazer vocês vencê-los, expulsar eles de lá, não porque vocês são justos, mas porque vocês são o povo da promessa, e aqueles povos lá, eles são iníquos, pecadores. Por causa da iniquidade deles é que Deus vai os lançar fora, assim como foi antes, na época do dilúvio, assim como foi com Sodoma e Gomorra. Lembra Sodoma e Gomorra? 2 cidades destruídas. Por que foram destruídas? Lembra disso? Não havia lá justo, só a família de Jó foi retirada, né? Abraão chega a interceder por aquelas cidades, mas como eles estavam completamente corrompidos, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Amados, pela misericórdia de Deus, a humanidade prosseguiu. Deus separou o povo de Israel para que esse povo não se contaminasse, para que desse povo viesse o Salvador, o Filho de Deus, que nós sabemos que é Jesus Cristo. Porém, foi uma caminhada muito difícil, gente. Era um povo também rebelde, o povo hebreu. Acompanhe comigo aqui o versículo 5. Diz assim, estamos em Deuteronômio 9 ainda, diz assim o 5: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela iniquidade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Por conta da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, o povo ia entrar naquela terra, não porque eles eram bons, não porque eram justos. Moisés fala de novo aqui no 5, mas por causa da iniquidade daquelas nações. Versículo 6, amado. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuires, pois tu és povo de dura cerviz, povo duro de coração rebelde, povo teimoso. Então, apesar disso, Moisés está falando, apesar disso, vocês vão entrar nessa terra.
Por quê? Por causa da promessa de Deus e por causa do pecado dessas nações. Amados, Moisés ele enfatiza isso. Só nesse trechinho, quantas vezes nós lemos isso, que não é pela justiça dos hebreus, ele enfatiza isso, irmãos, porque esse povo tinha sido rebelde durante todo o tempo da caminhada deles no deserto. Olha o que Moisés ainda diz no versículo 7. Lembra-te e não te esqueças de como provocastes a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegaste a este lugar. Foste rebelde contra o Senhor. Amados, Moisés está lembrando a eles, está dizendo o seguinte: vocês são rebeldes desde que saíram da terra do Egito. Moisés era o líder deles durante todo esse tempo e sofreu muita coisa, Moisés, irmãos, por conta desse povo. E por que que eu estou lendo esse texto e vou trazer essa mensagem hoje sobre... O nosso tema é: Deus protege Israel? Quem são os verdadeiros herdeiros da promessa de Deus? Há uns dias atrás, Israel esteve muito na mídia, ali mais no confronto com o povo de Gaza, com palestinos, enfim, há muita política, muita coisa que envolve isso aí. Fato é que Deus, Ele tem propósitos e aquela região está vinculada à história bíblica e ao nome de Deus. O que eu quero levar ao entendimento de vocês hoje? De fato, Deus protege e guarda Israel, a nação e aquele país. E o porquê disso? Nós já começamos a entender aqui. Promessas de Deus, separação de um povo. Uma outra coisa importante para observar, para destacar, é que muitos cristãos, eles dão muito valor à questão judaica, a situação ali de Israel, de toda essa história que eles têm. É importante, é um assunto complexo, mas é importante a gente entender o seguinte, amados: Deus, Ele sempre olhou por todos os povos. O que Deus falou quando Ele chama Abraão? Vocês vão lembrar. Deus diz que por meio dele, Deus ia abençoar todas as nações. Não foi isso? Lembra disso? Deus não chama Abraão para abençoar só o povo de Israel, o povo hebreu. Deus chama Abraão, está lá em Gênesis 12. Deus chama Abraão dizendo que por meio dele, da nação que viria dele, Deus abençoaria todas as nações da terra. O propósito de Deus sempre foi a salvação de todos. Só que para isso ele precisava separar um povo da contaminação do mundo. Seguindo aqui, leia comigo versículo 24, ainda em Deuteronômio 9, versículo 24 diz assim: tendes sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Vocês são rebeldes, teimosos, dura serviço, desde que eu conheci vocês, desde quando vocês estavam no Egito e durante toda essa caminhada de 40 anos. Amados, o povo israelita, ele não é melhor do que outros povos. Eles não são os queridinhos de Deus. É importante entender isso, porque muita gente, existem os dois extremos, né? Muitos colocam eles num patamar acima e outros discriminam, né? Muitos são antissemitas, discriminam os judeus. Amados, é um povo como todos os outros povos. E eles estavam debaixo de um propósito de Deus. E continua, né? Se vocês olharem o mapa, alguns aqui devem conhecer o mapa ali da região do Oriente Médio.
vocês olharem para aquele mapa ali, irmãos, é uma coisa incrível. Você tem um filetinho ali, que é o país de Israel, ali no cantinho ali, no mar Mediterrâneo, e um mundo ali islâmico, muçulmano, países 10 vezes, 20 vezes maior do que Israel, Israel pequenininho ali, sobrevivendo ainda, resistindo. Povos ali ao redor, muitos, e principalmente extremistas, queriam aniquilar ali com o povo de Israel, acabar com o Estado de Israel. Só que Deus ainda os mantém, guarda, aquilo ali é só um milagre, amados. E eu não vou nem aqui entrar em guerras que já aconteceram, como a Guerra dos 6 Dias, o que Deus fez ali para proteger aquele espaço e aquele povo. Mas lembrando, não é porque eles são queridinhos, queridos, é que aquele local ali e o povo de Israel está vinculado ao nome de Deus. Vocês vão entender isso durante essa mensagem. O sistema do mundo, preste atenção nisso, o sistema do mundo, ele luta contra tudo que se chama Deus. O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, ele falando do inimigo, do anticristo, ele diz que ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração. E o espírito do anticristo já opera. Sistema do mundo que é anticristão, antideus. Então, amados, tudo que está vinculado ao nome de Deus, seja Israel, seja os judeus, seja os cristãos, eles querem enfraquecer. Eles que eu digo, amados, os sistemas, as trevas que imperam aqui. Satanás é o príncipe desse século. Então, esse sistema anticristão, esse projeto de Satanás, quer cada vez mais abafar, enfraquecer e calar a voz daqueles que falam da Bíblia, daqueles que falam de Deus. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Nós vamos abrir alguns textos hoje, porque é importante ler na Bíblia, irmãos, o que a palavra de Deus diz. Amós 9:7, vamos lá. Amós 9:7. É um livro pequenininho. Oséias, Joel, Amós. Amós 9, versículo 7. Olha o que Deus diz aqui, por meio do profeta Amós, palavras do próprio Senhor. Diz assim no versículo 7. Deus se referindo ao povo de Israel. Conseguiram achar todos? Então acompanhe aqui comigo assim. Deus fala assim para eles: não sois vós para comigo, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir? Olha o que Deus diz aqui, irmãos. Vocês, filhos de Israel, não são um povo diante dos meus olhos, assim como são os etíopes, que era uma outra nação. Vocês não são, eu tirei vocês da terra do Egito, assim também como eu tirei os filisteus de Caftor e os sírios de Quir. O que Deus está dizendo aqui? Todos os povos estão em minhas mãos, eu olho por todos, não é só o povo israelita, mano. Assim como Deus conduziu o povo hebreu, Ele conduziu outros povos também. O único detalhe é que o povo hebreu, e esse é um detalhe fundamental, é que desse povo viria o Messias, porque era necessário Deus fazer isso, separar um povo. E mesmo assim, um povo que deu muito trabalho, muito rebelde, porque o ser humano tende a se rebelar contra Deus. Isso é um fato. Então, Deus deixa bem claro aqui que Israel é um povo assim como os outros, e todos debaixo dos olhos de Deus. Amém, irmãos? Até aqui, está dando para acompanhar, compreender. Agora vamos
Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos agora analisar algumas palavras do apóstolo Paulo. Vamos em Gálatas. Eu peço que vocês abram agora na carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Vamos ler do 6 ao 9. Gálatas 3, do 6 ao 9. Nós vamos começar a entender quem é o verdadeiro povo da promessa, a promessa eterna de Deus, a promessa da salvação, a promessa da vida eterna. Nós vamos entender melhor. Então, Gálatas 3, o versículo 6 diz assim: e assim como Abraão creu em Deus, lembra que eu falei de Abraão, patriarca, né, chamado de Abraão? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Então vamos lá. Os filhos de Abraão são aqueles que têm fé, assim como Abraão teve. Versículo 8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: o que Deus disse? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a justificação vem pela fé. Os filhos de Deus são aqueles que têm fé nele, nas suas promessas, aqueles que têm fé em Jesus. Não é simplesmente por ser descendência física de Abraão. O apóstolo Paulo está dando esse esclarecimento para os judeus, principalmente. Então ele fala no 8, que a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios são os não-judeus. Ele anunciou previamente a Abraão. Desde a chamada de Abraão, isso mostra que o propósito de Deus é a salvação de todos. Deus chamou Abraão e disse: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E o apóstolo Paulo está trazendo esse esclarecimento, enfatizando como nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Porque era muito comum, e ainda é muito comum no meio judeu tradicional, irmãos, ortodoxos, eles se colocarem como povo de Deus, um povo especial, por serem descendência de Abraão. Mas na verdade, isso não é o que Deus tinha de propósito, principalmente, irmãos. E o apóstolo Paulo está esclarecendo isso aqui. Versículo 9: de modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. Os que têm fé como Abraão são abençoados como o crente Abraão. Então, se mesmo um hebreu, um judeu, que não tem a fé de Abraão, que não crê na palavra de Deus, no seu Messias, esse está fora da salvação, mesmo sendo um israelita. Vamos ler mais um texto? Vai ficar ainda mais claro. Romanos 3. Abra comigo em Romanos 3. Esse é um tipo de mensagem, irmãos, que é importante acompanhar alguns textos. Romanos 3, versículo 21 ao 24. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 3, 21 ao 24. Mas agora, sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. O apóstolo Paulo está dizendo assim: a justiça de Deus se manifestou nesse tempo. E ao que o apóstolo Paulo está se referindo? Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Entenderam? Pela fé em Jesus Cristo
aqueles que creem em Jesus, na sua obra na cruz, esses são justificados, pois não há distinção. O que o apóstolo está dizendo aqui? Não há essa distinção entre judeus e gentios, não há mais, acabou isso. Quando Jesus vem e prega aos israelitas, desenvolve o seu ministério aqui na terra, quando ele ressuscita, antes dele subir aos céus, ele envia os seus discípulos, dizendo para que eles fossem por todo o mundo, todas as nações, porque havia chegado ao tempo da revelação da graça de Deus, da justiça de Deus em Jesus. Então a palavra, o evangelho deveria ser anunciado, proclamado para todo o mundo. Esse era o propósito de Deus desde o início, a salvação de todos, não há distinção. Isso é importante a gente enfatizar, porque mesmo às vezes no meio cristão, como eu falei anteriormente, às vezes os judeus, os israelitas são colocados num patamar acima. Todos os povos são iguais perante Deus, amados. Nós lemos aqui ainda lá no Antigo Testamento, lá em Amós. Então, os filhos da promessa são aqueles que têm fé assim como Abraão teve, independente da raça, independente da nação, do costume, da cultura, da região, do mundo. Aqueles que são de Jesus se tornam um só povo nele, de todas as raças, tribos, nações. Ainda o versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tanto judeus como não judeus, todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Então, tanto para o judeu quanto para o não judeu, somente há um caminho, a fé em Jesus Cristo. Então, aquele que é descendência de Abraão, fisicamente, se não tem fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, vai ser condenado em seus pecados. Porque a única forma de justificação, de perdão, é em Jesus Cristo. Amados, eu estou trazendo esse tema porque, como eu falei, foi muito citado Israel, no mais nos últimos dias, e há uma empatia, e isso é natural entre os cristãos e Israel, os israelitas. Isso é natural por toda a história, por toda a história da Bíblia, por toda a história desse povo. E o que é muito importante também para a gente compreender? Que Deus tem sim, como eu falei anteriormente, protegido e guardado aquele povo, aquela região, por causa do nome dele. Amados, não precisam abrir, porque já são muitos textos, mas lá em Isaías 48, no versículo 9, no versículo 11, Deus diz que Ele não exterminava, acabaria com o povo de Israel por amor ao nome dele. Então, meus amados, entenda bem isso. Assim como outros povos foram rebeldes, Israel também foi. Mas Deus não desistiu deles por causa do amor ao seu próprio nome e por causa da sua promessa. Isaías é bem claro quando ele diz lá no capítulo 48 e fala, Deus diz assim: por conta do amor ao meu nome, por causa da minha honra, eu não destruo vocês, eu não desisto de vocês. E até hoje, por estar o povo de Israel, o povo judeu e aquela região atrelada ao nome de Deus, Deus os sustenta. Deus ainda protege, mesmo sendo um povo rebelde, mesmo sendo, na sua maioria ali, dos judeus, não crendo em Jesus como Messias. Mesmo com essa rejeição, Deus ainda protege e guarda aquele local, aquela região, aquele povo, por causa do nome dele. Queridos, não pensem vocês que não tem relação o ódio a Israel de muitos que não tem relação com Deus. Isso é muito importante.
Não pensem que não há relação. Queridos, aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que rejeitam a Bíblia, aqueles que rejeitam Deus, Deus de Israel, o Deus dos cristãos, eles vão se levantar sempre contra os israelitas, contra os cristãos, por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo. Isso para a igreja é muito importante esse entendimento, amados. Não é só uma questão política, é uma questão de terra. Não é só isso. Isso, na verdade, é usado como argumento. Mas o sistema anticristão, esse mundo hostil que se rebela contra Deus, eles querem acabar. O poder do anticristo operando nessa terra quer acabar, silenciar tudo que se refere a Deus, o Senhor, o Criador, o Deus da Bíblia. Então, o ódio aos cristãos, o ódio aos judeus, a Israel, está relacionado ao próprio Deus. Não se enganem, não é só questão de terra, é questão política. É muito além disso. Existe muita coisa por trás, amados. O que se refere ao nome de Deus sempre é alvo das trevas e daqueles que trabalham para as trevas. Nem os israelitas e nem aqueles povos em volta ali são coitadinhos, não. Vocês estão compreendendo isso? E Israel é muito atacado verbalmente, atacado politicamente, atacado, né, até mesmo com armamento, como foi, por causa desse ódio, já desse povo da Bíblia, que está vinculado ao nome de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Tá? É importantíssimo isso para a igreja, essa compreensão, amados, porque cada vez mais vão tentar suprimir a igreja de Cristo. Mas o Senhor Jesus, o que ele disse para os seus discípulos, o que ele fala para nós? Que ele tem toda a autoridade e poder, amém? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só acontece o que é da vontade de Deus, da permissão dele, amados. Seguindo aqui, caminhando para a nossa reta final, eu quero pedir a vocês que abram no último texto, que está lá em João 1, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versos do 11 ao 13. Diz assim: veio para o que era seu, está falando de Jesus, veio para os judeus, e os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Vou ler novamente: mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Não é a descendência física de Abraão, mas é a descendência espiritual. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Diz o apóstolo João, diz o apóstolo Paulo, diz o apóstolo Pedro. São aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que confiam nele. Esses verdadeiramente são os filhos de Deus e, consequentemente, são os herdeiros do Senhor. As promessas eternas de Deus são para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que são salvos, aqueles que confiam na obra de Jesus. Esses são os herdeiros da vida eterna, da cidade santa, da Nova Jerusalém. Versículo 13: os quais nasceram do sangue,
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Então não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne. Esses que confiam em Jesus, eles nascem, finalzinho do 13, de Deus. Não nasce do sangue, da carne, da vontade do varão, do homem, né? Mas nascem de Deus. Quem entrega a vida a Jesus Cristo, nasce de Deus. E quem nasce de Deus é herdeiro dele, por meio de Jesus Cristo. Queridos, não há nenhuma distinção. Deus não faz acepção. E ele, durante toda a história, Deus sempre buscou, levantou pessoas, sempre realizou a sua grande obra para alcançar com a sua graça todas as nações, povos, tribos, dentro da floresta, lá no meio da África, em todos os cantos. Deus quer salvar a todos e glória ao nome dele. Nós louvamos a Deus que todas as regiões do mundo hoje conhecem a palavra, todas as regiões, né? O Evangelho já chegou em todos os cantos da terra e cada vez está mais próximo da redenção, da volta do Senhor Jesus Cristo, que vem resgatar o seu povo. Esse povo, não a descendência física, mas a descendência espiritual, os filhos na fé, aqueles que, assim como Abraão, são aprovados por Deus por meio da fé, fé nas promessas do Senhor, fé no Senhor Jesus Cristo, que é o único que justifica, que transforma a vida, e por meio de Jesus nós nascemos então de Deus, assim como acabamos de ler aqui com o apóstolo João no seu Evangelho. Glória a Deus, louvamos ao seu nome. Eu quero nesse momento pedir para que os irmãos se coloquem de pé.